Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, essa gravação vai se intitular Exército ou Milícia. Que realmente é você? Você é do exército ou da milícia? Para quem passou muitos anos no exército, assim como eu não sei se você sabe, mas no exército você tem que acatar ordens. O exército faz as pessoas não pensar muito. Você tem que obedecer, acatar ordens, andar na linha. E eu, pessoalmente, depois de 15 anos no exército regular, eu posso te dizer que o exército é uma merda. Não me corresponde. Por quê? Porque eu sou um ser pensante. Eu não suporto autoridade acima de mim. Então eu demorei muito tempo até subir de escalão para eu poder dar ordem para todo mundo. Eu demorei muito tempo, né? E depois que eu conseguia meus escalões, eu quitei o exército regular. Porque o exército regular é uma merda. Por quê? Digamos numa guerra, Brasil, Venezuela, não sei, né? Ou Alemanha nazista contra a União Soviética. Você entra no exército alemão, você tem que invadir a União Soviética, você tem que obedecer. Eles te mandam matar todo mundo, te mandam destruir a cidade e você tem que obedecer. Você sabe que a maioria dos alemães não eram fascistas. 70% da Wehrmacht eram apenas soldados que cumpriam as ordens, né, para seu país. E 30% eram realmente nazistas, fascistas, assassinos. Mas o resto era homens comuns. Igual o brasileiro quando, digamos, o Brasil vai em guerra contra a Venezuela. Pessoa que está no exército vai ter que obedecer, vai ter que acatar as ordens, né? Destruir, atacar a cidade na Venezuela. Mesmo se tem cidadão, tudo você tem que obedecer. Acatar as ordens. Senão se leva curto marcial e o caramba, né? Então você tem que acatar as ordens e obedecer ao exército. Se você entra no exército, se te mandar matar, você tem que matar. Se te mandar atacar uma cidade, mas se tem cidadão, você tem que obedecer. Então, uma pessoa, um verdadeiro miliciano, não tolera isso. Por quê? Porque o miliciano se pergunta, o miliciano não acha que todo mundo que está do outro lado é seu inimigo. Tipo assim, o miliciano vê, digamos, tem miliciano, você do exército brasileiro, você se sinta no coração como miliciano. Você sente que você não suporta a autoridade no exército, você não suporta acatar as ordens de ninguém. Então, o exército não é para você. Significa que você é miliciano. Digamos que você faz parte do exército brasileiro, eles te mandam atacar na Venezuela. Uma cidade onde tem cidadão, criança, civil. E você vai atacar, bombardear aquela cidade, porque, digamos, o superior, o alto comando, te mandou atacar aquela cidade. E você vai obedecer. Se você não obedecer essa ordem, significa que você já faz parte da milícia. Porque o verdadeiro miliciano sempre pensa antes de tacar bomba, entendeu? Às vezes tem gente do outro lado que são igual a você, que estão lá porque, você entendeu? Quando você está numa guerra, a pessoa que está do outro lado muitas vezes é igual a você, ela não sabe por que está lá, entendeu? E todo mundo vem na guerra para matar. Então do outro lado também pode ter pessoa legal, entendeu? E tem cidadão, tem criança, tem civil. Então o miliciano, o que ele faz? Ele pensa com a cabeça, entendeu? Ele não acata a ordem do superior ou do alto comando. O miliciano, digamos, defende sua luta pelo povo, primeiramente. Defende uma coisa justa, que ele acha justa. O miliciano defende seus ideais. O cara do exército obedece os ordens e não tem ideal nenhum. Entendeu? Ele é apenas um peão. O cara no exército é apenas um peão. Igual um cachorro que você solta num ringue, que obedece o dono. O cara do exército é apenas um idiota. Depois de 15 anos no exército, eu descobri essas coisas. Você é apenas um idiota que obedece às ordens. Até você começar a subir de escalão e quando você se torna o superior, né? Mas mesmo quando você dá ordem a todo mundo, ainda assim você obedece algo acima de você.
Então, é ruim, o exército é uma merda, ok? Se você é uma pessoa de verdade, que pensa, que tem emoção, sentimento e cabeça, seu lugar é na milícia. Porque o miliciano, ele não luta do lado do Estado, ele luta do lado do povo. Se ele acha que, digamos, ele tem que defender um povo, ele vai. Exemplo, a milícia em Donbass começou para o povo, né? Pessoas como Give e muitos outros abandonaram o exército para se juntar à milícia, porque eles não querem matar as pessoas de Donbass. Então eles queriam defender o povo de Donbass e se formou uma milícia. E a própria pessoa de Donbass tomaram as armas. Os homens, as mulheres de Donbass tomaram as armas e formaram uma milícia para se defender, porque o exército regular ucraniano atacava e bombardeava os cidadãos de Donbass. Então o miliciano é aquele que abandona o exército para se juntar à luta do povo. O miliciano luta pelos seus ideais. O miliciano não quer matar. Se ele conseguir convencer uma pessoa do outro lado a passar por seu lado, ele vai questionar. Ele sempre vai questionar antes de atirar, entendeu? Quem é que está na frente? Tem pessoa, tem civil, tem criança, ele vai se questionar. O miliciano não vai acatar a ordem de atacar porque o alto comando falou vamos bombardear aquela cidade e vai matar todo mundo. O miliciano vai dizer não, espera aí. Primeiro a gente vai retirar o cidadão, fazer uma zona segura de guerra, retirar o cidadão, retirar as crianças, depois a gente vai lutar contra os terroristas, contra os nazistas, fascistas. O miliciano sempre pensa e não obedece às ordens de ninguém. O comandante Give, por exemplo, todo mundo fala do Give. Então o Give não dava ordem para ninguém. O Give era respeitado, o comandante da milícia, mas ele não dava ordem. Era tipo assim um parceiro. Ele não se achava superior a todo mundo, porque ele não impedia as pessoas de pensar por si mesmo. É por isso que ele era um cara. E também o Give era um idealista. Por que o Give morreu? Porque era o fim da milícia de Donbass. Assim que o Donbass ganhou um exército regular, era o fim da milícia. Então você tem que pensar com a cabeça. O exército não é bom. Exemplo, no exército, quando você entra, muitas vezes te humilia, te desgraça, te coloca lá embaixo, quer passar por cima da tua cabeça, autoridade, todo mundo quer te abusar. Depois, depois de anos no exército, você começa a subir de escalão e você também maltrata os outros. É uma questão de autoridade, que é o galo maior. Então o exército é uma merda, entendeu? A milícia, todo mundo é igual na milícia. Que seja o soldado, o comandante, é a mesma amizade, o mesmo respeito, entendeu? O comandante na milícia não manda no soldado. Ele planeja, ele faz estratégia, é ele que encabeça a ação, mas ele não passa por cima do soldado. Tem um respeito de verdade na milícia. Todo mundo é igual na milícia. A patente, na verdade, é só para distração, para dizer fulano de tal é comandante, fulano de tal é sergente, fulano de tal é... Mas na verdade não existe realmente patente na milícia, porque todo mundo é igual. A patente apenas diz que você é mais experiente, que você passou mais tempo na milícia, que você já é muito veterano. É só isso que quer dizer a patente na milícia. A milícia luta do lado do povo, luta por ideal. O miliciano luta por ideal. O mercenário é pago para acatar as ordens. E o soldado também é pago para obedecer às ordens. Defender a pátria, a bandeira. Mesmo se às vezes o exército te mandar fazer merda. E quando você obedece às ordens, na verdade você tem que ser um idiota.